Olá, meu nome é Natália e só Deus sabe o quanto eu posterguei para fazer esse vídeo para vocês. Mas eu preciso explicar a minha trajetória, né, até aqui como terapeuta. Muita gente me pergunta por que eu me tornei terapeuta alquímica. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa minha trajetória. Aos poucos eu vou fazendo vídeo falando que a alquimia, as questões da alquimia são bem complexas, tem muita coisa para ser explicada. Mas o mais importante agora é eu falar um pouquinho sobre quem eu sou e por que eu me tornei terapeuta. Então, com 14 para 15 anos, eu tive um relacionamento completamente abusivo. Eu sei que na época era a energia que eu estava vibrando e aí eu atraí essa pessoa para mim. Só que esse relacionamento, ele me marcou muito, né? Ele trouxe muitos traumas físicos, emocionais e psicológicos. Foi a minha primeira relação sexual e isso me feriu muito. E eu vim trazendo para os outros relacionamentos essa carga, né? Esse peso. E eu não conseguia me soltar nas relações. E então, vida que segue, foi indo e aí eu acabei me casando e trouxe esse trauma para dentro do casamento. Eu não conseguia me liberar sexualmente. O orgasmo acontecia, mas raramente, de forma bem difícil. Então, o sexo era bom, mas ele tinha assim um peso, né? Chegava a ser às vezes até um fardo, dependendo do dia e de como era. E aí eu comecei então a fazer tratamento psicológico com terapia junguiana, que foi muito bom, me ajudou muito. Eu consegui ver esse trauma, chegar nesse trauma. Só que aí chegou uma certa época que eu comecei a patinar, né? O trauma estava ali, ele existia, mas eu não conseguia sair daquilo ali. Então eu comecei a patinar. E como não existe coincidência, né? Não existe acaso, como diria aí Jung, um dia eu fui numa viagem e uma revista dentro do avião falava sobre a terapia alquímica, né, do Joel Aleixo. E eu li, meu marido leu e achou bem interessante. Ele falou: "Nossa, olha, ele planta as formas em formato de mandala e tal". E eu, como bióloga, né, achei bem interessante como ele lidava com as plantas. Só que a revista ficou lá e acho que a gente até fotografou na época, não lembro, mas ficou lá. E aí, eu nesse trauma, patinando e tal, meu marido falou: por que você não faz um tratamento? Aí foi eu lá pesquisar na internet, comecei a fazer o tratamento. Só que aí, assim, a alquimia, ela tem um momento dela, não adianta a gente precipitar. Muita gente às vezes fala: por que você não trata a minha irmã? Por que você não trata tal pessoa? Mas é o momento da pessoa, não tem como você forçar. E aí eu comecei a fazer o tratamento e assim, eu falei: nossa, eu tô gastando dinheiro à toa, esses florais aí não faz sentido nenhum, não tá resolvendo no primeiro mês de tratamento, né? E aí deixei pra trás, tomei os florais lá meia boca e continuei a minha vida. E falei: acho que o floral não resolve. Aí meu marido insistiu, depois de um tempo, falou: mas tenta fazer o curso, você já é terapeuta. Eu trabalhava com arte terapia. Ele falou: você já é terapeuta, tal, por que você não tenta? E aí eu falei: vou fazer, né? Comecei a fazer o curso e aí o universo se abriu pra mim. Eu falei: caramba, como que eu não enxerguei essas coisas antes? Aí acabei tendo uma empatia com uma professora lá e comecei a fazer o meu tratamento com ela. Assim, fiz as limpezas, que demoram mais ou menos uns 6 meses. E aí lá pro 7º, 8º mês, ela falou: vamos tratar então agora o seu trauma. Colega, tomei o floral e assim, sangrei horrores, porque o trauma tava ali, né? Tava ali na parte física. E assim, eu sempre, naquela época, né, não era mãe ainda, não tinha DIU, nada, então eu menstruava muito pouco. Só que
nesse dia, foi um dia só, de um dia pro outro, menstruei assim muito, muito. Fiquei debilitada. Falei até pro meu marido, vou deitar porque eu não tô dando conta. Deitei, descansei, no outro dia acordei bem melhor. E assim, a minha vida sexual deu um salto. Eu melhorei muito, muito. Eu já consegui me abrir um pouco mais. Mas assim, o trauma ainda estava lá, continuou lá, né? O trauma físico melhorou, mas ainda tinha aqui, ó, psíquico, né? Tinha na mente ainda. Que aí depois eu conto pra vocês um pouquinho mais pra frente sobre esse trauma que ficou aqui ainda e depois mais pra frente eu me tratei. E aí foi que minha vida mudou realmente. Então é isso, gente. É só um pouquinho da minha trajetória na alquimia. E aí foi por isso que eu me tornei terapeuta, que eu achei assim esse tratamento sensacional, né? Já nesse primeiro fato aí, já me fez querer continuar sendo terapeuta. E aí mais pra frente eu conto pra vocês um pouco mais sobre o restante da história. E é isso, gente. Abraço.